Gente, eu já estou aqui ao lado com uma mulher maravilhosa que vai trazer uma informação muito importante pra gente. E eu quero perguntar pra você que está assistindo o nosso programa. Você é piauiense? Você é piauiense? O curioso é que eu não sou piauiense. Verdade! Bom dia, minha querida Bom dia, Bruna. Vanusa. Eu tô aqui com a nossa entrevistada, que é a Bruna Moraes, organizadora de um movimento muito legal no Centro Histórico de Teresina. Que interessante, prazer, eu também não. O prazer é todo meu de estar aqui divulgando. Gente, que legal. Nós somos, então, você é de onde? Eu sou de Boa Vista, Roraima. Eu sou de São Bernardo do Campo, São Paulo. Mas há 37 anos no Piauí, então já me considero uma piauiense, até porque no sangue tem dois piauienses, né? Meu Sim. pai e minha mãe. E como foi a tua vinda pra cá? Pronto. Minhas raízes da minha família é maranhense. E eu vim estudar a faculdade no Piauí e fui construindo a minha vida aqui. O sentimento de pertencimento invade os nossos espíritos, né? Se apaixonou. Me apaixonei. E aí ela se apaixonou tanto, gente, essa mulher maravilhosa que é a Bruna Moraes, que ela é advogada e uma das organizadoras desse movimento que quer mostrar para quem tá aqui, para quem vem de fora e mostrar também pro teresinense que ele pode apresentar uma Teresina totalmente interessante e vai mostrar a importância, na verdade, desse destaque, dessa visitação dos pontos turísticos e que acontecem em vários passeios. Mas será que muita gente sabe, Bruna? É a nossa grande questão. O City-Tour Cidade Menina é um passeio guiado pelo Corredor Cultural de Teresina, que está localizado ali aos arredores da Praça Pedro II, que é onde tem os aparelhos culturais do estado, né? A gente tem o teatro, a Central Mestre de Artesanato, Denzinho, temos o Palácio do Karnak, a menor avenida do mundo, como existe toda essa lenda, os centristas abrem a boca para falar isso. Interessante. Temos a Igreja São Benedito, que é patrimônio federal, estadual e municipal. E todo esse corredor cultural, ele carrega toda a identidade do povo piauiense e teresinense. Então, o City Tour, ele vem como nossa primeira ação de mobilização do Centro Histórico de Teresina, que é um projeto, um programa cultural e educacional que atua em parceria com o Instituto Madrinha, que é uma associação sem fins lucrativos que tem como produto a educação. Então, nós trabalhamos com dois pilares, que é sensibilizar e mobilizar. Na sensibilização, nós utilizamos as redes sociais. O Instagram, a gente sabe que é a maior ferramenta aí de comunicação que pode chegar em todos os lugares. E a gente procura, através dele, realizar essa comunicação da história com o ouvinte para instigar o sentimento de pertencimento na população teresinense. Nossa, que lindo! Quando vocês pensaram em criar esse movimento, como foi? Pronto. Nasceu da minha observação como cidadã. Como já falei, eu não sou teresinense, sim. mas fui abraçada pela cidade. Tenho construído toda a minha vida aqui. E eu frequento muito o centro, né? Principalmente os arredores da Praça Pedro II, a Central de Artesanato, o Arte Bar, que fica ao lado do Cine Rex. E eu ficava me questionando do porquê que aquela praça estava vazia num sábado, no domingo, por que não existiam movimentos de turismo, de economia criativa. Então resolvi juntar amigos, convidar historiadores, arquitetos. Inclusive nós estamos com parceria com a Secult, o Gabinete Militar também nos ajuda no City Tour, porque nós passamos pelo Palácio Karnak, né, que é o Palácio do Governo. Então nós criamos essa grande rede de parceiros voluntários que nos ajudam a contar a história de Teresina, do teresinense. E aí, como é que acontece esses passeios? Como é que vocês fazem? Você já falou um deles, né? E aí, assim, o que a gente observa, Bruna? Eu achei tão interessante, até falei isso pra você. Eu fiquei encantada porque estava mais do que na hora. Verdade. E o que mais me chama a atenção é que é uma mulher que teve um olhar, uma sensibilidade de mostrar a nossa Teresina grande. Mostrar que ela tem muito a oferecer e que quando você vem para Teresina, você não tem só um troca-troca, né? Que infelizmente chegou ao que chegou. Você não tem só o encontro dos rios. Você tem muito mais. Até no encontro dos rios, se a gente for analisar bem direitinho, tem muito mais para se mostrar. E aí, quando a gente vê esse movimento de vocês, essa sensibilidade de mostrar também para o teresinense, porque nós teresinenses não conhecemos nem todos os bairros da nossa capital. É verdade. Você não concorda? Eu concordo demais com isso. E essa é a nossa principal motivação. Eu observei
as pessoas ao meu redor, elas não sabiam contar a história de Teresina. Estava muito ligada ao encontro dos rios e ao shopping quando chegavam teresinenses. E eu achava isso assim inadmissível, porque nessas minhas andanças pelo centro, eu conversava com as pessoas e elas me contavam histórias incríveis, como é a história da Dona Genu. Olha, que muito é interessante. demais, que foi a primeira mulher a ter carteira de motorista no Piauí, filha de um ex-governador. A casa dela é ali na Antonino Freire, que é no Corredor Cultural. Então, quando a gente faz esse passeio, a gente não está contando só as histórias dos edifícios, das ruas. A gente está contando as histórias das figuras de referência que fazem parte, construíram a cultura que nós estamos inseridos. Então saiu muito dessa necessidade de conhecer e propagar, preservar esse patrimônio. Nós temos como produto principal a educação patrimonial, que nada mais é do que você se apropriar da sua própria história, até mesmo para que você consiga vender. Então é isso que eu sinto falta no teresinense, eles comprar a própria história, para que ele consiga empreender nisso. Bruna, aí fica aquela sensação de dever cumprido, você fazendo esse tipo de coisa. Por quê, gente? Vamos parar para analisar. Teresina acaba sendo mostrada para o seu próprio povo, que acaba sendo esse movimento trabalhado para os turistas que acabam vindo para a nossa capital. Porque muitas vezes, quando eu vi as pessoas serem entrevistadas no Jô Soares, no próprio Silvio Santos, com o próprio Raul Gil, e que eles faziam perguntas sobre o nosso estado, sobre a nossa capital, a sensação que a gente tinha é que a gente não tinha uma cidade tão grande, que a gente não tinha um estado tão maravilhoso e que parecia que as nossas riquezas eram riquezas escondidas ao ponto do povo nem saber o que tinha, porque não é porque não conhecia, mas é porque não tinha nada para mostrar, não tinha nada para oferecer. E quando você faz um movimento deste, maravilhoso, você passa a ensinar as pessoas, porque quando elas saírem daqui para ir para outros estados, elas vão poder falar da nossa capital, elas vão poder falar do nosso estado, porque isso chama atenção até para os outros municípios, para você saber entender que o que você tem na sua capital não é só uma rua. Você falou da rua, da menor rua, interessante. Tem coisas, né, e tem histórias dentro da nossa capital que quando a gente sabe, a gente se surpreende. E a gente precisa fazer com que as nossas crianças saibam tudo isso que aconteceu. Quando você fala das personalidades, né? E da identidade delas, das histórias, como era o namoro na Praça Pedro II, né? Que é tão interessante que os homens andavam numa direção, né? De um lado, e as mulheres andavam no outro, para daí então os olhares se cruzarem e acontecer um namoro. A própria alimentação, a culinária. Nossa, vocês estão de parabéns. Porque se for para mostrar Teresina como realmente nós não conhecemos, o povo vai aprender mais e defender mais a sua capital. Quando a gente conhece a história do lugar onde vivemos, se cria uma ligação com a comunidade. E isso é capaz de fomentar atitudes propositivas nos indivíduos, para que eles possam ter senso crítico, não só na vida comunitária, mas na vida individual mesmo. Então, como você falou, levar esse movimento para outros municípios, despertar esse interesse da educação patrimonial, o CHT ele também vem com uma metodologia de educação patrimonial, que é a metodologia Cabeça de Cuia, que a gente já lá resgata, né, a lenda do Cabeça de Cuia, onde nós apresentamos conceitos básicos de patrimônio, nós fazemos visitações, nós apresentamos aos alunos, nosso público-alvo são crianças e adolescentes. Legal. Nós apresentamos eles o artesanato, o patrimônio material e imaterial, e ensinamos eles a trabalharem com xilogravura, com cerâmica, com arte santeira, ou com a própria cajuína, que é patrimônio do Piauí. E são muitas histórias interessantes e encantadoras que a cidade de Teresina tem. Nossa, Bruno, eu estou muito encantada com você aqui trazendo esse movimento. Já faz quanto tempo esse movimento? Pronto. O CHT, ele iniciou no início desse ano, o projeto. E aos poucos a gente vem conquistando um público de maneira bem orgânica, né?
E aí a nossa primeira ação de mobilização foi o City Tour Cidade Menina, que vai acontecer uma vez por mês, ele é totalmente gratuito. As inscrições são feitas através das nossas redes sociais, que é o Instagram Centro Histórico de T Piauí. E lá a gente conta também histórias de maneira encantadora. A gente conta a história do Bar Carnaúba, que ficava ali do lado do Teatro 4 de Setembro, que ele era todo feito de carnaúba. Carnaúba também é uma história, é uma planta que é símbolo do Piauí. É chamada Árvore da Vida, porque no extrativismo tudo dela é aproveitado, a palha, o miolo, tudo. Nossa, que legal. E aí a gente chama atenção para que as pessoas não deixem a nossa capital se perder. Você sabe que quando você fala do centro de Teresina, a gente tem que ter essa preocupação. As pessoas têm que entender que Teresina não é só shopping. Né? Isso, nada contra, maravilhoso. A gente vai para todos os lugares que a gente quiser ir. Mas as pessoas precisam entender que as nossas crianças, elas não podem anular as outras partes da capital. Elas não podem anular os outros pontos turísticos que nós temos, porque shopping, gente, shopping é shopping em todo lugar. A gente precisa entender que o centro de Teresina não pode se acabar. Sim. Né? E isso faz também girar a própria economia. Exatamente. Porque quando vocês estão mostrando cada bairro, o que tem os pontos históricos, porque eu acredito que em cada bairro tem algo histórico para se mostrar, não tem, Bruna? Tem sim. Nos bairros, além da gente ter essas edificações que possuem valor imensurável, seja histórico, arquitetônico, cultural, nós temos muitas figuras de referência, que são pessoas que trabalharam e que ajudaram Teresina e o estado do Piauí a terem reconhecimento não só na parte financeira, mas cultural, arquitetônica, artesanal. E eu, é tanta coisa, muita né, coisa, Bruna? muita Bruna, eu coisa, vejo que o teu olho brilha. Gente, ela tem um colar, tá? Só pra vocês verem. Será que ela ama o Piauí, gente? Ai, que fofa. Ela tem um colar do nosso mapa maravilhoso, tão linda. E realmente eu vejo o brilho do teu olhar. Eu acredito que quem está com você, por exemplo, as escolas agora que estão nos assistindo, os coordenadores, os diretores, vai ter uma próxima edição que vai acontecer em setembro, é isso? Isso, a próxima edição é em setembro, dia 21. Só que a edição de setembro já foi encerradas as vagas. Ah, como é que funciona essa questão da quantidade de vagas? Então, vocês levam, por exemplo, colégios, turmas, como é que funciona? Porque também é uma equipe. Sim. Nesse movimento tem quantas pessoas? Nós somos 15 pessoas em média. Voluntários de toda a área de atuação, tem advogado, contador, historiador, professor, Deveriam arquiteto. Colocar isso também nas provas, né? De escola, na das verdade, nossas crianças. Nas escolas é para ser trabalhado na educação infantil. E nos concursos públicos existe um decreto do governo do estado que ele exige que em todo concurso público que seja feito pelo estado do Piauí se tenha conhecimentos regionais. A gente percebe que a educação patrimonial ela está muito nessa área acadêmica, que é nas escolas, nas faculdades, e o principal desafio dela é quebrar essa barreira. A gente precisa que a educação patrimonial chegue no cotidiano, que ela chegue nas pessoas que estão em mais situação de vulnerabilidade, para que eles entendam a importância de se preservar um patrimônio, porque isso culmina no desenvolvimento sustentável de toda uma sociedade e comunidade. Bruna, você está de parabéns. Obrigada. Mandar um abraço para os 14 mais que estão junto com você nesse movimento. Parabéns de verdade, que ele cresça muito. Amém. Muito, muito, muito. E que fique assim, lotado. É o que a gente espera. Já tem um monte de gente, já vai ter gente aí, pode colocar na de outubro. Outubro, né? Novembro, outubro, meses. Novembro, dezembro. Parabéns, tá, Bruna? Obrigada, Continua, obrigada. Não desiste, tá bom? E as pessoas que quiserem entrar em contato com vocês, como é que faz? Elas devem seguir a gente no Instagram, que o @ é Centro Histórico de T Piauí. E lá a gente conta essas histórias da capital teresinense, a gente divulga os horários, os dias e abre as inscrições para o City Tour Cidade Menina. Vão vir outros projetos de mobilização, vamos apresentar a metodologia Cabeça de Cuia
E a gente está aberto aí a sugestões, a gente tem questionários que perguntam à população o que eles querem que aconteça, quais são as iniciativas que eles esperam que aconteça ali nos arredores da P2, no Corredor Cultural, porque o nosso principal objetivo é transformar o Corredor Cultural em um polo turístico, cultural e fomentador de economia criativa. Estou muito feliz e assim, nesse andar de Teresina, tem alguma coisa que o teresinense, por exemplo, poderia ficar curioso? Eu achei super interessante o que você trouxe, mas deve ter alguma coisa que tipo, poxa, Vanusa, eu queria falar para o público que está em casa. Eu gosto muito da história da Igreja São Benedito, que é a igreja no início do Corredor Cultural. É uma igreja que é tombada como patrimônio federal, estadual e municipal. E ela tem uma história, uma lenda que se conta do artesão que esculpiu as portas da igreja, que é Sebastião Mendes. Na frente da igreja, a gente tem um prédio que tem uma pintura, que é um homem negro esculpindo uma imagem e do lado uma torre com escravos representados nessa torre. E quando a gente olha para aquilo, a maioria das pessoas não sabe quem é aquele homem. E ele é o Sebastião Mendes que esculpiu a porta da igreja São Benedito. Dizem que a inspiração dele para esculpir a porta foi um amor impossível. Ele era um artesão preto que não tinha muitos bens. Ele ganhou inclusive uma bolsa na Academia de Artes no Rio de Janeiro. Para ele pagar essa dívida que ele teve com a província, porque foi a província que pagou os estudos dele, ele teve que voltar para Teresina e ficar 6 anos trabalhando para a província. E nisso ele esculpiu as portas da Igreja São Benedito. Então, tem uma série de histórias, de fatos que são lindos, são encantadores, fazem parte muito da identidade do povo teresinense, porque a igreja demorou 12 anos para ser construída, com o apoio da população, com a solidariedade, isso mostra, né? E a gente percebe até que a história se repete, porque quando houve o desabamento na São Benedito, ela passou 6 anos em reforma, e foi com a ajuda novamente da população que ela conseguiu ser reaberta, né? Então a gente percebe que é conhecendo a história que a gente valoriza o que precisa ser preservado e modifica o que não serve mais, né? Muito obrigada a você. Eu me arrepiei todinha. Muito obrigada a você por fazer parte dessa história. E eu tenho certeza que você também já está fazendo parte dessa história junto com a nossa capital, junto com o nosso estado. Parabéns. Obrigada. Estou muito orgulhosa de você. Viu?